parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Quem nunca se deparou com grandes dificuldades na vida? Situações que nos fazem acreditar que estamos sofrendo algum tipo de castigo ou que somos vítimas das mazelas da vida? Mas isso é natural à nossa humanidade. Quando descobrimos alguma doença que pode impedir muitos dos nossos sonhos. E como superar isso? Como conviver com essas dores e ainda assim sorrir para um novo dia? Hoje, no programa Parte de Nós, conheceremos duas mulheres fortes e batalhadoras que enfrentam diariamente esses problemas. Eu me chamo Geórgia, sou esposa do Celso. Nós somos aqui da cidade de São José dos Campos, participamos da comunidade Aliança Misericórdia e na Aliança Misericórdia nós estamos fazendo um caminho discipulado para a comunidade de Aliança. A minha vida era normal, eu sou uma dona de casa, né? Cuidava dos meus filhos, levava para a escola, buscava da escola, limpava a casa. Só que eu eu estava tendo sintomas e não sabia o que era. Muitas coisas assim que eu comia já não batia bem no estômago, daí o organismo rejeitava. Dirigia muito, né? Porque eu levava as crianças na escola. Quando eu descia do carro, começava a doer as partes das juntas e principalmente à noite me dava crise de calafrio. Então tava aquele calor, tava eu de blusa de frio, o meu esposo tinha que colocar assim uns 3, 4 cobertores em cima de mim, porque me dava aquela crise de frio, mas deixei rolar, nunca me chamou a atenção. A minha mãe teve uma crise reumática, então inchou. Todas as articulações dela inchou e ela muita dor nas juntas. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu tenho o que minha mãe tem, porque não inchava, mas assim, doía as articulações, né? Eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou nesse médico que minha mãe foi. Eu cheguei nesse doutor, no reumatologista, partilhei com ele sobre os sintomas, ele na hora não falou nada, ele deu os exames para eu fazer. Depois que eu fiz todos os exames, levei para ele, ele pegou, chegou em mim com o resultado nas mãos e pegou e falou assim, olha, aqui acusou que a senhora tem lúpus. Eu, lúpus? O que é lúpus? Eu voltei normal, porque realmente, de fato, eu não sabia o que era lúpus. E até teve um senhor que hoje já faleceu, já está no céu, ele fez um carinho tão especial, ele procurou na internet, o que era lúpus, os sintomas, o que causava tudo e trouxe uma pastinha para mim, né? Gente, quando eu li aquilo, eu falei assim, Jesus amado, o que é isso? Será que eu tenho isso? Eu comecei a fazer o tratamento, eu não cheguei a fazer quimioterapia, mas foi quase como uma quimio, né? E o efeito colateral do remédio era muito forte, né? E causava assim diarreia, muita diarreia, causava vômito, queda de cabelo. Mediante o remédio eu fiquei muito debilitada. E daí entra minha mãe na história, porque o meu esposo trabalhava à noite, os meus filhos eram pequenos, né? A Camila tinha 8 anos, o Rafael tinha 12. Então a minha função como mãe de levar para a escola, buscar na escola, eu sabia quem fazia era minha irmã. E quem cuidava de mim, que eu já estava debilitada, já estava na cama, debilitada, era minha mãe. Quando nós descobrimos a doença da Geórgia, nós não levamos muito, né? A gente não conhecia a doença, não sabíamos o que poderia acontecer, né? E quando ela começou a ter as crises, né? Quando o medicamento começou a fazer efeito e os efeitos colaterais eram muito ruins e ela tinha que ficar internada, para mim foi muito dolorido. Foi uma parte muito dolorosa. Por quê? Eu sabia que ela precisava de mim, mas eu não podia estar o tempo todo junto dela.
né? Porque eu precisava trabalhar. Então é aquilo, você está trabalhando, mas o seu pensamento está fora, né? Então eu acho que foi um momento muito difícil, muito duro para mim. Mas a sua ponte com ela é Deus. A sua ponte com ela é a oração. E saber que eu não posso estar com ela, mas a minha oração faz efeito. A minha oração realiza. A curar os corações doloridos e anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. Amém. Eu virei uma criança, né? Porque muitas vezes a minha mãe precisou me dar banho. No hospital, a minha mãe ficava o dia inteiro, assim, dormia comigo no hospital. Às vezes revezava com as minhas amigas, né? Que está na palavra de Deus, quem tem amigo tem um anjo, né? E eu tive, ainda tenho esses anjos da minha vida, que são essas minhas grandes amigas, né? Eu ficava em casa só final de semana, porque durante a semana, quem cuidava era minha mãe, eu voltava para casa final de semana. Quem cuidava de mim era o meu esposo, o Celso. Passava o final de semana, voltava para casa da minha mãe de novo. Quando eu chegava na casa da minha sogra, eu via a Georgia muito ruim. E eu questionava Deus, por quê? Mas quando eu ia para o meu momento íntimo com Deus, Ele me confortava, Ele me consolava. É como se Ele me pegasse do colo e Ele me consolava, né? E eu via que Ele estava junto de mim. E muitas vezes eu entendia, não é a Georgia doente. É o caminho que nós temos que trilhar com Deus. Depois da tribulação sempre vem a bonança, né? E muitas vezes Deus me consolou na palavra. Sempre Deus me consolava na palavra. O que tudo isso me ensinou em relação a essa doença? Me ensinou a ser forte, a não desistir, a não murmurar, sabe? Não olhar para trás, não me fazer de vítima, coitadinha. Graças a Deus, o período crítico passou. Eu ainda sou uma pessoa assim limitada, eu tenho as minhas limitações, né? Tenho as minhas medicações que eu tomo todos os dias. Também na alimentação, tem que ter uma dieta alimentar. Hoje, eu olhando para trás, eu falo assim, que se não fosse Jesus, se não fosse Deus na minha história, na minha vida, eu não teria aguentado, suportado. Porque hoje eu tô bem. O lúpus, assim, ele é traiçoeiro. Porque hoje eu tô bem, amanhã eu não sei como é que eu vou estar. Hoje eu já conheço os sintomas, né? Porque eu faço tratamento com psiquiatra, faço tratamento com a psicóloga, que eu vejo que é primordial também, é muito importante para você saber lidar com a situação, a superação, né? Hoje eu aprendi a respeitar as minhas limitações. Se hoje eu posso arrumar a sala e a cozinha, eu arrumo a sala e a cozinha. Hoje eu sei dividir as tarefas domésticas. Não que eu aceito a doença, hoje eu aceito os limites, né? Onde a doença me deixou uma pessoa limitada. Sempre peço para Deus a fortaleza, que eu continue sendo forte, porque Deus me faz forte, né? Que eu tomo como palavra. Onde me sinto fraca, Deus me faz forte. Eu espero para o futuro essa perseverança na fé. É isso que eu espero para o futuro. Parte de nós. Meu nome é Luzia da Silva, sou ascita, eu tenho 56 anos. Eu sou de Minas Gerais, né? Eu sou perto de Poços de Caldas. E meus pais tiveram 12 filhos, eu sou a 11ª. Quando eu completei 4 anos, meus pais tiveram um acidente de carro e os 2 faleceram. Aí eu fiquei um pouco em cada casa, cuidava dos sobrinhos que ia nascendo. E aí quando eu tinha 15 anos, eu consegui vir para São Paulo, onde eu fui morar com uma delas. Aí eu trabalhava, estudava, e eu conheci meu ex-marido, onde nós casamos. Eu tive meu primeiro filho e quando ele completou 9 meses de vida, ele faleceu porque ele contraiu uma meningite.
E aí eu fiquei muito mal, né? Não conseguia, briguei muito com Deus, porque Ele já tinha levado meu pai, minha mãe, e agora levava meu filho. E aí eu comecei a perder a visão. Aí eu não consegui concluir os estudos por conta da visão. É uma degeneração da retina, né, que vai atrofiando, e lesão na mácula. Então é onde a gente não consegue enxergar. É uma doença que chama Stargardt. Eu achava que eu era a filha da maldição. Eu achava que eu era uma maldição devido a tantas coisas acontecendo. O sentimento que eu era um lixo e que eu era uma maldição aqui no mundo. E que todo mundo que estava à minha volta ia ser amaldiçoado com a minha presença. Então era um sentimento de ódio de mim. Eu não reconhecia que realmente o ódio era meu. A revolta estava em mim. Aí quando eu comecei a perder a visão, eu já tinha os 5 filhos já, quando eu consegui ir no médico, que aí agravou mais, e o médico falou para mim que não tinha volta, não tinha nada para fazer, não tinha tratamento, cirurgia, nada. Era aprender a conviver. Aí eu não me conformei, tentei o suicídio algumas vezes, mas graças a Deus não aconteceu nada. E aí uma pessoa, há uns 20 anos atrás, falou em oração, falou para mim que Deus não me curava, não é porque eu não merecia, é porque Ele queria eu trabalhando para Ele da forma que eu estava. Então aí eu fui para a comunidade, comecei a frequentar as missas de terça-feira, vigília, né? O grupo Restaura-me também. Eu falei para mim mesma que eu ia tratar desse câncer que estava dentro de mim, que era todo esse ódio que eu sentia de tudo, né? Inclusive de Deus. E aí eu fui, já tinha diretora espiritual, que era a Rosa, e aí eu fui caminhando, mas aí por conta de toda a minha história de vida, eu também fui perdendo a saúde. Artroses nos pés, nos ombros, na coluna, lombar, cervical, torácica, fibromialgia, neuropatia. Então é dores pelo corpo todo, além da perda de visão. Mas Deus é tão maravilhoso que eu não parei nisso. Já que Ele queria que eu trabalhasse, então eu falei para Ele, já que o Senhor me quer trabalhando para o Senhor, então o Senhor vai me conduzir e o Senhor vai me levar até onde o Senhor quer. E é onde eu comecei, na comunidade de aliança mesmo. E graças a Deus, né, realmente pela graça e misericórdia de Deus, eu estou lá até hoje. Mas eu faço de tudo na casa. Eu limpo casa, lavo roupa, eu faço comida, lavo louça, tudo normal. Assim, eu tenho uma vida normal, claro. Não faço tudo perfeito, né? Aí eu vou na missa, lá na Boa Morte, aos domingos. Tem a comunidade de aliança. E praticamente eu saio todos os dias. Deus sempre põe anjos assim que me ajuda. Aonde eu vou, eu fico perguntando. Pergunto para um, pergunto para outro. Quando eu tenho que sair, algum médico que eu não sei onde é, eu pergunto. O que me dá força é quando eu olho, né, para o crucifixo, para as chagas, né, de Jesus. Eu olho para as chagas dele e vejo que ele venceu a morte. Ele venceu a cruz, ele venceu a maior humilhação que um ser humano pode vencer. E aí eu dou a mão para ele, pego na mão de Nossa Senhora também e vou com os meus sonhos, que ainda é conseguir ver os meus netos criados, porque pelos médicos eu já estaria cega totalmente, né? Então hoje é só a minha visão central que é 0, mas a lateral, graças a Deus, eu ainda tenho 10%. Então eu louvo a Deus todos os dias por esse 10%, porque tem tanta gente por aí que tem 100% e não consegue fazer nada ou está em outros caminhos, né?
Então, a Aliança, para mim, ela foi uma escola, né? Foi uma pós-graduação mesmo, que me fez eu enxergar as maravilhas de Deus e não enxergar com os olhos humanos, a enxergar com os olhos do coração, com os olhos da alma, que não adianta a gente ter os olhos da carne 100% e me afastar de Deus. Que para Deus não importa o meu corpo, o que importa é a alma. Deus não está preocupado com o nosso corpo, Ele quer a nossa alma. Mas o meu coração está em paz, apesar das tristezas. E se eu estou feliz, eu vou viver mais intensamente ainda. Então, dentro de mim, ficou essa alegria. Que Deus existe e que Deus é muito maior que tudo isso que nos acontece aqui nesse mundo. As dificuldades nos ensinam diariamente, mas para isso, além de muita força para superá-las, é preciso de serenidade e a certeza que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Hoje, conhecemos duas pessoas que representam tantas outras que se superam a cada dia, conhecem seus limites, mas não deixam de sonhar e acreditar que mesmo diante dessas dificuldades, Deus não as deixou e guarda o melhor para elas. Histórias como essas servem de inspiração para que avaliemos as nossas vidas e as nossas dificuldades. Espero que elas possam te ajudar a refletir e, a partir disso, acreditar em um futuro melhor, em um futuro em Deus. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar e hoje, de modo especial, quero pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida, para que você tenha coragem de enfrentar as dificuldades em cada dia, tendo essa certeza, em Cristo somos mais que vencedores. Por isso, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.